O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, querido irmão Alexandre, seja muito bem-vindo. Gratidão, Del. Um prazer grande estar com vocês aqui hoje. Ai, que beleza. Então, vamos conversar também com os nossos companheiros, esses que estão junto conosco nesse momento, ou aqueles que só depois poderão nos acompanhar. São muitos que falam, não vou poder esse horário, mas depois eu quero ver o Alexandre. Combinado. Então, é muito bom mesmo. Você já é muito conhecido. Eu agradeço o carinho, Del. Foi isso aí. Servindo sempre à disposição. Que bom. Vamos, então, dando boas-vindas aos nossos companheiros e irmãos que também, junto conosco, vão poder, mais uma vez, poder desfrutar desses momentos de aprendizagem com o nosso querido irmão Alexandre Pereira, que é trabalhador do movimento espírita do Rio de Janeiro, estudioso da doutrina, palestrante. Então, para nós é uma alegria muito grande. Então, que nossos irmãos estejam prontos para a reflexão da noite. Isso. E com isso nós, então, vamos para a nossa prece inicial. Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre amigo, a Deus de bondade suprema, de misericórdia, e agradecendo por esses momentos que podemos juntos desfrutar mais uma vez para a aprendizagem dessa doutrina que é libertadora, que nos ensina o caminho a ser seguido para a nossa evolução espiritual. E pedimos aos bons espíritos, a nossa mentora Zilda Gama, que ela inspire nosso irmão Alexandre na apresentação do seu trabalho, feito com tanta dedicação, e assim também nós possamos refletir e colocar em prática esses ensinamentos que só nos ensinam o caminho do bem, da nossa libertação espiritual. Agradecemos e lembrando que estamos no mês de aniversário da nossa casa e que ela possa sempre nos abençoar nesses caminhos que nós estamos seguindo. Que Jesus abençoe a todos nós, aqueles que agora estão nos acompanhando e aqueles que só depois poderão ouvir o estudo da noite. E que assim seja, graças a Deus. Então, querido irmão, agora é com você. Gratidão pela recepção, Delfa, a todos os companheiros do Centro Espírita
Zilda Gama. Saudações fraternais, já parabenizando pelos 17 anos de atividade. 17 anos. 17 anos, né? De luz e bênçãos. Bom, nós vamos conversar hoje sobre o sobrenatural e o espiritismo. Para isso, nós vamos voltar um pouquinho no tempo para entender de onde vem o sobrenatural nas vistas do comum. Desde que nós éramos espíritos em fase primitiva de evolução, já tínhamos em nós inata a ideia de que algo existe além da matéria. Porque, regidos pelas leis divinas, em nós existe a semente da perfectibilidade. E já percebíamos que não só na Terra essa perfectibilidade seria conquistada. E haveria de haver, de acontecer, algo que não fosse restrito ao tempo de vida na Terra, que no início dos tempos era muito menor do que o nosso. Às vezes passava muito pouco tempo na vida material, porque não havia ciência, não haviam recursos que mantivessem o corpo físico por tantos anos como existe hoje, onde os cientistas já indicam que aquele que viverá 140 anos na Terra em corpo físico já está encarnado. Assim, nesses primeiros momentos, quando nós estávamos na infância do conhecimento espiritual, tudo que não nos era conhecido era atribuído ao sobrenatural. Essa questão também é colocada como o maravilhoso, tudo que era extraordinário. Nós, olhando os fenômenos da natureza, a trovoada, o relâmpago, as ondas, as marés, o fluxo dos rios, o calor excessivo ou frio, as variâncias das estações do ano, estabelecíamos para essas questões, para esses acontecimentos, da natureza física até o sobrenatural. E criamos ali, nesse momento, as primeiras divindades, os primeiros deuses, que eram caracterizados por esses fenômenos da natureza. A ideia primitiva de que eram eles que comandavam esses fenômenos. Então, nós tínhamos o deus do raio, o deus do trovão, o deus da tempestade, o deus dos mares, o deus dos rios, o deus das águas elevadas, das águas baixas, das águas profundas. E assim íamos manifestando a ideia de que havia algo além da matéria, mas conforme as nossas concepções. Com a evolução dos tempos, a civilização progride, nós nos assentamos e começamos o processo de agricultura, de civilização, surgem as primeiras comunidades, as cidades. Algo curioso foi sendo observado, porque percebíamos que algumas pessoas, já entendendo que o sobrenatural impactava alguns, poderia ser veículo de domínio, de poder. Então, algumas pessoas começaram a se autodenominar como intermediários das divindades. E assim foram surgindo as primeiras religiões, onde o sacerdócio, onde o devocional, o rito, ia sendo criado conforme o homem queria que se desse. E as religiões, desde a antiguidade, começaram a se assentar, então, em bases do raciocínio de alguns que, muitas vezes, eram sinceros, estavam ali querendo promover a paz entre seus companheiros, seus comuns, e outros que eram promovidos pela ganância, pelo egoísmo, e tomavam aquela religião para que pudessem se autoproclamarem como dirigentes, dominadores do fenômeno, do extraordinário.
Nesse caminho, nós vemos nas civilizações antigas a formação das grandes mitologias, que são, na verdade, histórias a partir de conceitos de alguns homens, criando mitos. E esses mitos, muito bem montados e organizados, criavam panteões de deuses. Assim, a gente tem no Egito, assim a gente tem na civilização grega, na civilização romana, nos persas, mais antigo ainda, né? E essas divindades, nos nórdicos, até mesmo entre as chamadas tribos que foram conhecidas depois da descoberta das Américas, os indígenas, os povos originários, existem mitologias, explicações para o que não era conhecido, o que não era explicável naquele momento, conforme as concepções, os conhecimentos que se tinham. Então, por exemplo, a gente tinha no Egito grandes rituais, livros escritos, 6.000 anos antes do Cristo. Hermes Trimegisto, 3 vezes grande, escreveu 12 livros sobre o fenômeno mediúnico, sobre o contato entre o mundo físico e o mundo além da matéria. Além disso, esses sacerdotes, esses homens, montaram sistemas de troca, de escambo com as divindades a partir de oferendas que seriam entregues para que houvesse satisfação das divindades e elas fossem bondosas, afáveis com aqueles que fizeram essas oferendas. Esse caminho traz para nós, ainda nos gregos, que tinham um conhecimento muito bem organizado, a ideia dos pitões, das pitonisas. E acontece uma coisa nesse momento. O fenômeno ele é colocado em templos, em casas, em igrejas, em locais. Então ele deixa de ser uma coisa comum, natural, acontecido como os povos antigos, nas florestas, nos caminhos, nas ruas, nas estradas, e passa a ser agregado em templos. A partir daí, nós temos os famosos templos, como o de Apolo, na Grécia. Também em Roma, nós temos uma grande e farta mitologia. E temos as sibilas, que eram as intérpretes dos deuses, e os sacerdotes, que também dominavam e traziam essa interseção entre o sobrenatural, maravilhoso, e o material. E nós temos descrições assim de muitos contatos de reis, de rainhas, que faziam esse intermédio para poder, absorvendo, vendo, conhecendo o fenômeno, resolver situações, trazer resoluções para problemáticas colocadas, como estados de guerra, dirigência das civilizações. E o fenômeno, então, ele passa a ser trancado dentro desses templos. E cada vez mais poucas pessoas conseguiam saber o porquê dos fenômenos. Nós temos coisas curiosíssimas na antiguidade para provar que muitos desses fenômenos nada mais era do que a ignorância da ciência. Recentemente foi descoberto um local que era chamado Caverna do Inferno, Entrada do Inferno, na Grécia, e que dizia-se que somente os sacerdotes entravam e saíam vivos desses locais, e para mostrar isso eles entravam com bois, com animais, e os animais saíam mortos e os sacerdotes vivos, bem. Até que a ciência estudou o buraco e viu que havia uma emanação de um gás tóxico, mas que não ia mais que 1,5 metro de altura. Portanto, esse gás tóxico atingia os animais, mas não chegava à postura de um homem de 1,73 m, de 1,80 m. Ele ficava somente no sol. Então tem uma explicação científica para isso. Assim como os fenômenos da natureza.
Eu lembro de minha avózinha cobrindo os espelhos, fechando tudo por conta das trovoadas, quando batia a trovoada. E hoje a gente sabe que, na verdade, a trovoada só acontece depois do relâmpago. Na verdade, a gente ouve depois, mas o som, ele tem um caminho mais lento que a luz. Então, quando a gente vê a trovoada, o relâmpago já aconteceu. E o perigoso é o relâmpago, não é a trovoada. Se a gente soubesse disso, a gente não ficaria com medo da trovoada. Essas questões vão libertando a nossa mente e tirando do campo do supersticioso as questões que são, de fato, naturais. E nós podemos assim entender, e o Espiritismo nos traz essa clareza, de que a natureza de Deus, né, a natureza que Deus colocou para que nós vivêssemos, é o conjunto das suas leis imutáveis e perfeitas como eles são, que regem todo o universo, toda a criação. Isso para nós é natureza. Portanto, nós temos coisas que são da natureza, são naturais, não são sobrenaturais, mas que a gente desconhece, ou no momento evolutivo, porque a ciência não progrediu o suficiente, ou porque estão no campo, na dimensão espiritual, e nós não alcançamos com os sentidos da matéria. Nós temos 5 sentidos, né? Desses 5 sentidos, olfato, paladar, audição, visão, a gente não consegue alcançar o que é etéreo, o que é fluido espiritual, o que é quintessência da matéria que nós conhecemos. Porque, por exemplo, gases, num tempo passado, foram sobrenaturais. Mas a gente respira oxigênio o tempo todo, que é um gás. A gente não pode negar a existência do oxigênio, porque senão a gente não conseguiria sobreviver. Nem por isso a gente consegue enxergar as partículas de oxigênio que estão à nossa volta. Portanto, o Espiritismo, com a doutrina espírita, vem para nos esclarecer a respeito. Assim, em 2 artigos na Revista Espírita, de 1860 e de 1862, nós temos dissertações trazidas por Allan Kardec a respeito desse tema: o maravilhoso, o sobrenatural e o espiritismo. Convido a todos que depois mergulhem nesses artigos, que são riquíssimos, mas que vêm basicamente contrapor algumas das pessoas que diziam que o espiritismo era um engodo, porque colocava fenômenos que eram, na verdade, montados, fabricados, que não eram efetivamente verdadeiros, ou que, por desconhecimento, colocavam os fenômenos espíritas no campo do sobrenatural. O Espiritismo vem e nos esclarece claramente de que, como estamos mergulhados em fluidos, que toda a matéria construída, o universo é trino, Deus, Espírito e matéria. Toda a matéria construída, ela tem origem no fluido cósmico universal, que nós chegamos a chamar de barro, de hálito de Deus, de causa, de essência de criação, em que toda a matéria é construída através desse fluido básico. Ele vai se especializando, e assim nós temos no corpo físico, na constituição de nosso corpo físico, fluido cósmico universal. Em todo o planeta que nos serve de morada, nós temos fluido cósmico universal. Na natureza constituída, nas transformações que o homem faz a partir dos princípios materiais originais, e a gente vê aí tudo que a gente lida como uma consequência, uma modificação, uma aplicação da inteligência através da extração de minerais,
de vegetais, muitas vezes produtos também de origem animal, que vão formando os nossos utensílios, as coisas que a gente usa, e é isso produto da inteligência. Porém, a natureza é a mesma, a origem é a mesma. Então, à medida que a gente vai caminhando evolutivamente, e a doutrina espírita chega como essa bandeira de luz que nos dá a oportunidade de, no momento exato em que a ciência caminhou, em que as ideias humanas estavam iluminadas, passávamos pelo iluminismo, que não havia mais tanta superstição, tanta ideia do inexplicável, do sobrenatural, para trazer uma doutrina naturalista. É o Espiritismo uma doutrina naturalista, porque se nos apresenta informações a respeito de tudo. Também não diz que não existe o engodo, o engano, a falsidade, a mistificação. Não fala isso. Mas o espírita é o primeiro a querer estudar o que não é naturalmente concebido, que está no campo do sobrenatural e do maravilhoso, para poder dar uma explicação lógica e clara àquela situação. Eu sempre brinco que, por exemplo, se alguém cair ao nosso lado e começar a se debater, o espírita vai primeiro investigar se não é uma doença material, uma epilepsia, uma convulsão. Ele não vai dizer que é um fenômeno de início. O espírita que estuda, o espírita que conhece, vai primeiro ver se é algo físico e procurar um atendimento e levar a pessoa a um hospital. Em segundo momento, obviamente, se persiste ou se insiste, ver se não há uma origem espiritual não explicada pela ciência humana, mas explicada pela ciência espiritual para esse fenômeno. Nesses artigos, Kardec nos deixa claro a diferença entre essas duas ciências, que há uma ciência material cuja alimentação está na limitação do conhecimento humano, e há uma ciência espiritual para todas as coisas. Quer ver uma coisa muito curiosa que nós espíritas conseguimos entender muito bem? Quando nós somos cristãos, espíritas cristãos, porque o espiritismo não traz moral nova, ele adota a moral do Cristo. Mas quando nós olhamos o Cristo, como está na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós consideramos o mais importante a parte moral do Evangelho do Cristo. Portanto, fenômenos, milagres, profecias, a gente não traz e não privilegia, não traz é demais, né? Não privilegia como motivo de estudo. Mas nós podemos explicar fenômenos, profecias tidas e vividas por Jesus. Dado que, como Jesus era um espírito nobre, puro, co-criador da Terra, governador planetário, ele tinha conhecimento pleno da matéria, das suas propriedades, da interação que se pode ter entre o mundo físico e o mundo espiritual, conhecimento profundo dos fluidos. Então, para Jesus, andar sobre as águas, multiplicar os pães, os peixes, não era nada que se pudesse admirar, porque estava dentro desse contexto do conhecimento da matéria, da ciência espiritual. Quando Jesus apresenta e coloca e vivencia esses fenômenos, até hoje eles entram no campo do maravilhoso, né? Eles entram no campo daquilo que não pode ser explicado. Se nós formos conversar com as pessoas, vamos dizer, os milagres de Jesus. Essa palavra é muito usada. Porém,
Para nós, espíritas, o milagre ou algo extraordinário teria que ser uma derrogação da lei divina. Não é impossível. Atentem, para Deus, nada é impossível, registrou o emissário Gabriel quando fez a anunciação a Maria Santíssima. Para Deus, nada é impossível. Ele poderia derrogar as suas leis? Poderia, mas não faz. Por quê? Se as leis são harmônicas e perfeitas como ele o é, elas não precisam de corrigendas, elas não precisam de ser mexidas. Portanto, nós não vamos ver algo que não seja explicado, que não possa ser explicado. Isso é muitíssimo importante para tirar no movimento atávico que se faz em nossas mentes, o que é uma coisa que não é ruim, porque tem a ver com o quanto a gente já viveu e como viveu em vidas passadas. A gente vai perceber que desconstruir o que a gente aprendeu de forma errada abre espaço para esse conhecimento novo que o Espiritismo nos traz. É óbvio que a gente ainda vai encontrar em alguns lugares, por algumas contas, né, visto de algumas pessoas, o espanto exagerado quanto à interação entre o mundo material e o mundo espiritual, a ponto de causar medo. Então, a aparição de um espírito, quer seja materializado, quer seja pelo fenômeno mediúnico da vidência, assusta, dá medo, e alguns espíritas chegam a dizer que tem medo de espírito, né? O que é uma incongruência, porque se a gente sabe que é algo natural, porque na verdade é a inter-relação entre essas duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual, a gente não poderia ter medo disso. Um susto, não digo, porque se for uma figura muito grotesca, né, o susto é uma consequência imediata pela surpresa, o inusitado, mas não nós dizemos que temos medo de espírito, né? Isso tudo é porque a gente ainda, nas nossas concepções, colocamos no sobrenatural, no extraordinário, no excêntrico, as questões que são muitíssimo naturais. Outra coisa que fazemos é com o próprio fenômeno mediúnico. Quantas vezes a gente coloca o fenômeno mediúnico no campo da maravilha, a ponto da gente colocar os médiuns em altares, como fizemos com os santos no passado recente de nossas vidas reencarnatórias, né? Das nossas vivências reencarnatórias. Colocarmos os médios, achamos que eles são a potência de algo extraordinário, quando a mediunidade, exercida com Jesus, é construtiva, é produtiva especialmente para o médium, cumprindo o seu mandato, como para aqueles que vão se beneficiar das mensagens, das transmissões, do contato, do qual foi simples intermediário, conhecido como aparelho, porque conecta o mundo físico ao mundo espiritual, longe de ser sobrenatural ou maravilha. Se nós vermos, por exemplo, a materialização de um objeto ou a desmaterialização do objeto, não podemos ficar espantados, porque sabemos que é natural, que é possível os espíritos que, pela inteligência, atuam na matéria, atuam nos fluidos e os comandam. Nós podemos ter desagregação da matéria e reorganização da matéria de forma muito simples, sem que seja necessário colocar nesse campo do extraordinário. Eu digo muito simples, não significa que não vai demandar fluidos, energias, formação de ectoplasma, não é algo que possa ser pouco complexo. É complexo, mas não é nada
que se possa ser considerado inexplicável. Também colocamos muitas vezes essas questões nas próprias superstições que mantemos no dia a dia, herdadas dessas ideias atávicas do passado, para que a gente não perca dinheiro, dobramos o dólar em forma de triângulos e botamos na carteira. Andamos com medalhas, cordões, objetos no pescoço, achando que há força naqueles objetos de transformação das nossas vidas, atribuindo o sobrenatural, o extraordinário, a objetos físicos. Isso foi feito lá atrás, quando nós começamos os primeiros passos nas civilizações, onde colocamos objetos sagrados, totens, estátuas. E nós, hoje, espíritas, libertos dessa ideia do sobrenatural inexplicável, sabemos que magnetização de objetos é possível, mas tem tempo, né? Que nós não podemos magnetizar um objeto com uma bênção, uma maldição, por um tempo muito longo. E depende do magnetizador, e depende do receptor. Então, não dá para a gente colocar um objeto no campo do sagrado para nós espíritas. Entender e compreender isso faz com que nós possamos caminhar em direção a uma visão mais liberta. Liberdade sobre conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós ainda colocamos mais importância no sobrenatural, nós não estamos vendo com os olhos espíritas. Todos os fenômenos espíritas têm o princípio da existência da alma e sua sobrevivência ao corpo físico, podendo se manifestar após a sua desencarnação. Se nós somos materialistas, obviamente que essa visão fica prejudicada. Ainda que os fenômenos são sempre baseados nas leis naturais, como nós colocamos. Há de se ter uma explicação material para qualquer fenômeno. Eu compartilho para vocês uma vez que eu assisti um fenômeno grandioso numa igreja católica. Eu estava fazendo uma excursão e essa excursão parou numa cidade no interior do Rio porque estava acontecendo um fenômeno naquela hora. Eu achei que era balela e fiquei esperando no ônibus. Quando eu pus a cabeça para o lado de fora, numa excursão, não tinha viva alma na cidade. Eu disse, olha, eu corro o risco de ficar aqui sozinho dentro desse ônibus. Vou sair e vou até o ponto onde está acontecendo o fenômeno, porque para não ficar sozinho. Chegando lá, eu vi um fenômeno onde, de uma imagem de gesso, saía um óleo com um perfume incrível de rosas. Mas a ponto de eu tocar, cheirar aquele óleo e o mármore, onde o nicho de mármore gotejava esse óleo. Mármore não passa água, por isso que é colocado em batentes. Então, como é que poderia suar um óleo? Um fenômeno produzido por quem? Algum médium de efeito físico próximo àquela igreja, que era utilizado com os propósitos espirituais que a gente não sabe, para que o fenômeno acontecesse e agregasse a fé daquelas criaturas. Porque em algum momento esses fenômenos são pungentes nas religiões, porque o mundo espiritual entende que alguns de nós ainda precisam ver o fenômeno e colocá-lo no campo do sobrenatural, porque a civilização caminhou, mas muitos de nós não caminhou ou não caminharam. E muitos de nós ainda estão naquele momento primitivo, que valoriza muito mais o fenômeno
do que o estudo, o conhecimento, a ampliação do conhecimento, a visão da transformação moral. Então, muitas religiões ainda precisam começar pelo fenômeno. O Espiritismo aparece quando nos Estados Unidos, nas Irmãs Fox, e na Europa também, pela tipologia, as batidas, os raps, que eram fenômenos de efeito físico. Então, muitas das religiões nós vamos ter imagens chorando, imagens pingando água, clarões, visões noturnas, porque os espíritos mesmo promovem esses fenômenos para agregar esses fiéis nesse conhecimento, que é o que preenche as suas almas nesse momento. Mas eles não são sobrenaturais, não são maravilhosos à nossa vista. Pelo nosso conhecimento, eles são naturais. São da natureza espiritual ou da ciência espiritual, facilmente explicada quando nós conhecemos os fluidos e onde se aplica. Então, esse vocábulo sobrenatural, que é o que se conhece vulgarmente, vai atribuir a todo fenômeno que não se conhece essa alcunha. Então, muitos desses fatos considerados sobrenaturais é por falta de conhecimento. Se conhecessem a causa, como explica muito bem e detalhadamente o Espiritismo, as pessoas se libertariam da ideia do sobrenatural, né? E claro que a gente precisa ver que o Espiritismo demonstra os fatos, né, e coloca esses fatos no campo da verdade, apartados das questões supersticiosas, ou místicas, ou mistificadoras. Então, não é tudo que a gente pode dizer que é explicável. Insisto nisso, né? O Espiritismo vai nos fazer entender, mas não vai eliminar essa parte que a gente vai ter que conviver, né? Então, muitas dessas crenças que às vezes se colocam também como sobrenaturais, por trás tem um fundo de verdade, a aparição de um espírito, como eu disse, muitas vezes tem a ação benfazeja do mundo espiritual, promovendo curas, promovendo restaurações de vida, promovendo agregação religiosa, conforme a vontade de Deus, e para atender aqueles espíritos que estão por todas ali, por tudo ali. Isso gera ideias fantásticas, né? Ideias fantasiosas, e aí cai às vezes no campo da criatividade humana, e a gente vê romances, histórias, contos que exageram esses fenômenos e que criam, de fato, um campo em que muitas pessoas caminham pelo medo, pela angústia. Eu lembro que, no meu tempo de infância, existia um programa aos domingos à tarde chamado O Incrível Sobrenatural, né? Um incrível, maravilhoso, sobrenatural, o nome é assim, que era um programa que tinha várias histórias místicas, né, sobrenaturais, e minha avó obrigava toda a família a ouvir aquilo. Então, depois do almoço, já dá até digestão, né? Eu, como criança, ficava ali assistindo aquilo, e imagina, eu cada vez mais médium, sensitivo, cada vez mais eu me criava como uma criança medrosa, assustada, devido àquela criatividade do locutor, do narrador, do autor, que pegou a aparição, pegou uma existência de um fenômeno qualquer e jogou no campo da fantasia, da história. E assim, o Espiritismo vem para nos libertar dessas coisas, né? De colocar que, por ignorância, não conhecemos os fatos. À medida que conhecemos os fatos, nos libertamos da ignorância e podemos seguir. A explicação desses fatos, né, admitidos pelo Espiritismo, suas causas, suas consequências morais, constitui a verdadeira ciência e que requer estudo aprofundado. A gente, para ver o fenômeno, entender o fenômeno, precisa estudar o fenômeno. Não é para descartar de imediato, como eu disse, dizer que não é, mas não é para admitir de imediato, e se vai se dedicar ao fenômeno e procurar entender ou falar sobre, isso é uma coisa muito importante
dar a opinião espírita sobre determinado fenômeno, vai estudá-lo. Porque se nós não conhecemos, nós podemos ser acusados ou responsáveis por uma má informação. E aí é melhor ficar quieto do que falar do que não sabe e prestar um mau serviço ao semelhante, muitas vezes gerando descrédito, muitas vezes gerando incompreensão, malquerência, e às vezes desconstruindo uma ideia espiritualista que aquela pessoa precisava, mesmo dentro de tanto misticismo, tanto do campo do sobrenatural, transformando-o em materialista. E o prejuízo aí é muitíssimo maior, porque é preferível aquele que concebe o sobrenatural como algo extraordinário, maravilhoso, no campo do seu conhecimento espiritual, do seu nível de conhecimento espiritual, do que o materialista. O prejuízo vai ser muito maior, porque enquanto materialista, ele vai ter muita pouca percepção do espiritual e, assim, pouco acesso à necessidade de transformação de cunho moral que necessitaria para aprimoramento das suas almas. Não que o ateu seja alguém condenado, mas é alguém que não está aproveitando a visão espiritualista do mundo, a visão ampliada do mundo, a visão que nos dá acesso a ensinos, a propósitos, a explicações a respeito de tudo que nos envolve, especialmente para nos dizer de onde viemos, o que fazemos aqui, para onde iremos. O conforto que nós temos a respeito disso é muitíssimo maior do que aquele que o materialista tem. Então é melhor ser espiritualista com a religião, com a quantidade de fenômenos ditos sobrenaturais e extraordinários que desejar. O espiritismo, ele veio atingir aqueles que tenham a maturidade espiritual para aceitá-lo, compreendê-lo e vivenciá-lo. Não estamos falando nem de menos evoluídos, nem de mais evoluídos. Estamos dizendo do momento espiritual de cada um, conforme as suas percepções. Então, o espiritismo, ele não pode ter um olhar crítico sério se ele não tiver visto o fenômeno com detalhes, se ele não tiver estudado com paciência, com perseverança. Nós temos espíritas como Hermínio Miranda, que fez estudos seríssimos sobre as questões da mediunidade, do fenômeno mediúnico e dos seus efeitos. Aí nós podemos dizer que as suas falas, as suas colocações são muitíssimo aproveitáveis, porque vem desse estudo, vem dessa necessidade de aprofundamento. Bom, então, o milagre, aquilo que não está no natural, ele, para acontecer, para que seja realmente dito milagre, precisaria sair dos padrões da natureza, daquilo que rege a natureza física e a natureza espiritual. Raríssimo, por conta, Deus já disse, não derrogaria as suas leis. A visão que o espírita tem é uma visão de ciência. Essa visão desse olhar do fenômeno, que eu disse que precisa ser estudada, vai conceber necessidade de repetições, necessidades de questionamentos, necessidades de acompanhamentos do fenômeno para que a gente possa esclarecer e dizer sobre a sua intenção. O que é fato é que muitos dos detratores do espiritismo vão vir de encontro a essa proposta espírita
da comunicação com os espíritos, das aparições, das materializações, para exigindo provas, exigindo que a gente mostre o fenômeno caracterizado conforme a ciência material, conforme os ditames da matéria, e isso não é possível, nem é o centro das nossas atenções. Então, nós não temos que ficar preocupados em provar o fenômeno mediúnico, o fenômeno espírita, para ninguém. Porque se sabemos como ocorre, se sabemos das questões que regem a ciência espiritual, e quem cobra não conhece, não crê, não admite, não tem como buscar provas suficientes para convencer aquela pessoa. É espécie de perda de tempo. Precisamos caminhar entendendo que esses fenômenos vão acontecer. Já está explicado que não são sobrenaturais, extraordinários ou maravilhosos, estão nesse conteúdo da natureza ampliada à dimensão espiritual, e seguimos. Podemos nos esforçar algumas vezes em dizer como acontece o fenômeno, como é que o fenômeno procede, mas podemos refutar concepções muitas vezes puramente materialistas ou tendenciosas. Eu lembro de um companheiro que era de uma religião, e eu não vou citar a religião porque não interessa nesse momento, em que ele dizia que os fenômenos realizados pelo Chico Xavier eram fenômenos porque o Chico Xavier teria uma potência mental capaz de ler os pensamentos das pessoas que estavam em volta dele, e com essa capacidade humana, material, ele conseguia escrever as cartas, porque ele acessava a mente daqueles que estavam ali com as informações que eram ocultas e que não tinham sido reveladas nem pela fala, nem pela escrita daquele que ali se aproximava. E eu dizia para ele, olha, mas e as assinaturas que eram conferidas conforme a identidade do indivíduo? E os parentes que nem o próprio consulente, entre aspas, né, o que propunha, o que ia pedir ajuda, sabia que existia. E os fatos desconhecidos da própria pessoa. Aí a pessoa fica meio insegura, né? Não tem como continuar, mas vai buscar, tentar outras explicações para contrapor o fenômeno. Já em A Revista Espírita, dessas duas datas, 1860 e 1862, mais precisamente, nós temos uma de setembro de 1860 e de janeiro de 1862, falando da época de Kardec já, onde intelectuais, onde homens da ciência contrapunham alguns dos fenômenos, colocando-os no campo da fraude, do embuste. E, na verdade, nós sabemos como ocorrem esses fenômenos. Embora explicado está que ele não é o centro do nosso trabalho enquanto espíritas. O centro do nosso trabalho enquanto espíritas, pelo propósito da vinda do Consolador prometido, é levar luz à criatura humana para que ele faça a autorreforma, a reforma íntima, através do autoconhecimento e da autoiluminação. Ou seja, as rédeas, o timão de condução está na mão de cada um de nós. Sendo uma doutrina, uma ciência de efeitos patentes, a gente vai estar com o fenômeno o tempo todo. Gera admiração para nós? Gera admiração, deve gerar admiração, mas não deve gerar espanto, muito menos medo, né? Devemos caminhar entendendo que o fenômeno ele é algo que vai acompanhar o espiritismo o tempo
que ele existir, dado que só será diferente quando a ciência evoluir a ponto de trazer aparelhos físicos, veículos físicos que possam servir como servem os médiuns para essa interação com o mundo espiritual. Por enquanto, sempre precisará da criatura humana, tanto para os fenômenos intelectuais, quanto para os fenômenos de efeito físico, com a doação de energia, de ectoplasma, para que aconteça o fenômeno. Muitos fenômenos que são ainda, que geram ainda bastante admiração. Eu cito um caso que me foi contado, que eu entendo um dos mais incríveis assim da gente presenciar, ver, participar, estudar, que é a formação da agênere, que é a materialização de um espírito do corpo como tivesse um corpo físico semelhante ao nosso, a ponto de ser tocado, de interagir conosco, de vivenciar o nosso comum e nós não percebermos. A agênere, esse caso que eu ouvi, era de uma mãe muitíssimo desesperada, cujo filho estava numa crise de bronquite ou alguma questão respiratória, e o filho já não tinha ar. Ela sai na porta de casa e vê que tinha uma ambulância na esquina, pedindo a Deus ajuda, a Jesus, e ela vai correndo até a ambulância, chega lá, tem um médico na ambulância que atende o menino, coloca o menino em respirador, faz a recuperação do menino, o menino se recupera, fica bem, ministra medicamentos, e ela agradece muitíssimo, porque se não fosse aquilo, o filho, por falta de ar, teria ido a óbito. Bom, ela diz: olha, eu gostaria muito de agradecê-lo, doutor. Aonde eu posso lhe cumprimentar? Ele disse: olha, eu trabalho no hospital tal. Ela, então, no dia seguinte, o filho refeito foi lá, comprou uma caixa de bombom ou algum agrado, foi levar até o hospital. Chegando lá no hospital, o médico procurado, ele lhe deu o nome, não foi encontrado. Ninguém conhecia aquele médico. E ela insiste, vai a um canto, a outro, e não se encontra o médico que foi nomeado. E ela já estava saindo triste com a caixa de bombom, com o agrado, quando ela repara num busto e reconhece no busto o médico que atendeu seu filho naquela ambulância da esquina. E ela vai olhar a plaquinha e reconhece o nome que ele deu. Ela volta e pergunta ao atendente: olha, foi aquele médico daquele busto ali. E o atendente diz: mas senhora, não é possível. Isso é um dos fundadores do hospital, que já desencarnou há quase um século. Ele vinha em trabalho espiritual, com uma gênere, interagindo, assistindo a pessoas que estavam necessitadas, praticando o bem, a caridade, vivendo o amor incondicional do Cristo. Um fenômeno que deve demandar muitos fluidos, mas como vem do coração do Cristo, da mensagem básica do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mais do que amar o semelhante como a si mesmo, o fenômeno era fácil, era acontecido, era real. Então, o Espiritismo nos traz, meus irmãos, bela paisagem a respeito do sobrenatural, do maravilhoso, do extraordinário, tirando do campo daquilo que não se conhece para colocar no campo do que se conhece, tirando do campo do místico, do restrito a determinadas pessoas, a determinados homens e mulheres encarnados, melhor, ou desencarnados, e deixando na mão de qualquer um de nós, acessível a todos, porque não está sob a guarda, sob o poder de ninguém. Assim, o Espiritismo não constitui sacerdócio, o Espiritismo não constitui
pessoas especiais, mandatários da divindade ou da espiritualidade. Ele constitui homens comuns que ajudam-se entre si para conhecer, aprofundar o conhecimento e vivenciar essa doutrina libertadora. É o Espiritismo que nos mostra não uma visão cética das coisas, mas uma visão científica das coisas, ampliando não só a visão da ciência material estabelecida nas leis descobertas pelos cientistas da matéria, mas sim com a visão das leis além da matéria, da ciência espiritual, ampliando o nosso conhecimento e nos libertando para o nosso futuro. Porque nós, já, findo o nosso tempo na Terra, voltaremos ao mundo matriz, soberano e que antecedeu a vida material. E lá conseguiremos compreender tudo que vivemos no campo do fenômeno com uma clareza impressionante. O sobrenatural e o espiritismo está o tempo todo conosco, que abraçamos essa doutrina que há de nos dar a oportunidade de seguir na transformação moral, no caminho da redenção de nossas almas. Muitíssimo grato pela oportunidade de nós estarmos aqui, por falarmos desse assunto, rogando a Jesus que nos dê muitas e muitas oportunidades como essa. Que Jesus possa nos guardar a todos, meus irmãos. Saudações fraternas. Oh, querido irmão, realmente para nós foi um momento de revelações importantíssimas. A revelação dos espíritos realmente nos liberta do medo, dessa superstição que por muito tempo nos deixou assim, aquele medo de não conhecer, aquela ignorância. E agora nós estamos conhecendo. A sua explicação foi uma aula belíssima da ciência espiritual. E é isso que nós temos que nos aprofundar nos livros da codificação da doutrina fundamental, né? Livros fundamentais da doutrina. Olha, nós só temos que te agradecer por nos dar assim, essa oportunidade de libertação, porque é isso que a doutrina nos ensina. E foi muito bom para todos nós. E vamos refletir bastante, não é? Tem muita coisa para refletir, né, Delfim? Muita coisa. É isso. Essa é a nossa doutrina. Então, nós agora vamos novamente, continuando com nossos pensamentos elevados, convidamos nossos irmãos para a nossa prece final. Agradecemos a Jesus e a Deus, nosso Pai, pela aprendizagem que hoje nos foi proporcionada, pelo que o nosso irmão Alexandre nos trouxe, tantos esclarecimentos, fazendo essa história toda da nossa evolução, tanto material quanto espiritual. Quanto mais caminhamos nessas idas e vindas, através da reencarnação, mais conhecimento nós temos que procurar para que possamos também evoluir nesse conhecimento espiritual. Porque se somos espíritos, é isso que nós temos que procurar conhecer. E isso que nos liberta. A doutrina vem como a doutrina da libertação. Muito agradecemos ao nosso irmão e à nossa mentora Zilda Gama, a esses bons espíritos que estiveram e estão sempre nos acompanhando.
e que nossas vibrações possam alcançar esses irmãos que ainda permanecem na escuridão, não se importando com a sua elevação espiritual. E todos, então, terão essa oportunidade como nós estamos tendo agora. Agradecemos, Senhor, e pedimos a sua bênção para todos nós e para todos aqueles que ainda não conhecem esse caminho da libertação espiritual. Obrigado, Senhor, e continue conosco, agora e sempre. Então, é só agradecer, tá, Alexandre? Olha, aquele abraço... Que a professora Zilda Gans continue a iluminar o caminho de todos, viu? Muita paz. Amém. E que você possa voltar, você sempre fala. Se Deus quiser. E nós vamos esperar, tá? Então, é aquele abraço de agradecimento, nosso abraço fraterno. Muito bem.